Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam todos muito bem. Meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai trocar aqui uma ideia sobre Bitcoin, tá? Mercado no geral, né? SP500. Vamos tentar entender aí quais são as possíveis movimentações para vocês entenderem minhas expectativas e o que eu estou esperando nesse momento. Show de bola? Eu também vou dar uma analisada nessa cripto aqui, Dolo, sei lá qual que é a pronúncia, que é Dolo SDT, né? Que foi pedida por um inscrito. Ele pediu basicamente duas cripto e a outra eu não consegui encontrar, tá? São duas mini coins, beleza? E hoje eu vou analisar a Dolo. Senhores, seguinte, para BTC, o que a gente tem aqui, tá? Sendo bem objetivo. A gente tem claramente aqui, falando de curto prazo, tá? A gente tem claramente uma tentativa de reversão aqui, tá? Que ainda não temos uma confirmação dessa reversão. Conforme eu disse no vídeo anterior para vocês, para a gente finalmente confirmar a baixa, a gente precisa perder o último fundo validado. Tá? O último fundo validado é esse fundo aqui, que está em 75.500. Essa região aqui é uma região de possível order block, tá? Onde pode ter ordens de compra aí do Smart Money. Quando eu encurto ainda mais aqui o nosso time frame, eu começo a pensar que talvez, não dá para ter certeza, não esteja, o order block não esteja aqui na realidade, já podem ter tirado, porque tá de muito nheco-nheco, sabe? Quando tem um order block verdadeiro, o preço bate, entra a pressão de compra e rejeita. Ainda não aconteceu isso. Então, isso é mais um ponto que me faz continuar baixista, tá? Olhando para o cenário atual, né, o que parece? Parece sim um pullback até o momento. Porém, o que a gente tem que estar atento aqui agora? O mercado está tentando fazer um fundo aqui do gráfico diário no dia de hoje, né? Acima do último fundo validado, ou seja, ainda não quebrou a estrutura. A gente precisa quebrar esse fundo aqui, né, para quebrar a estrutura de alta e aí o mercado poder derreter, beleza? E qual que é o intuito desse vídeo meu de hoje? Cara, alertar vocês mesmo, preparar vocês para os cenários, né? Porque se a situação continuar da forma que está, o mercado ainda pode querer, tá? Capturar esse topo aqui mais uma vez, vir aqui mais uma vez, capturar mais liquidez para só depois reverter. Ou seja, a indução ainda não acabou, porque ainda a estrutura não foi quebrada. A indução verdadeira só acaba quando a gente reverter e quebrar o último fundo validado, tá? Ainda não temos. Qual que é a expectativa aqui? Qual que é a minha leitura, né? Com base na minha forma de ler e também no que eu quero nesse momento, né? O que eu mais gostaria de ver aqui é que isso aqui fosse uma primeira onda de baixa, tá? A gente vê-se uma retração dessa onda aqui até a região de 0,6 de FIBA aqui no máximo, tá? Então a gente vir nessa região aqui, tá? Então pode vir até aqui e depois a gente volta para quebrar o último fundo validade, tá? Isso aqui é a minha expectativa. Show de bola? Isso aqui é o que eu espero e aguardo do Bitcoin nesse momento, tá? Não gostaria de ver um novo bull trap aqui, tá? Mas se o mercado fizer, saibam que eu ainda sigo com minha leitura. Senhores, como eu ia dizendo, mesmo que o mercado, né, supere esse último topo, venham fazer um novo bull trap, né? Tem muita liquidez, a real é que tem muita liquidez nessas regiões aqui até próximo dos 85 mil, tá? Tem muita liquidez nessa região e o mercado pode capturar, né? Não é minha expectativa, não é o que eu espero, mas o mercado pode capturar essa liquidez antes de tombar, tá? Smart Money faz o que quer, conforme eu já disse para vocês, tá? Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, né, a gente tem margem sim para que o mercado suba até, quer ver, ó? A gente traça aqui, ó. A gente traça dessa forma aqui, o mercado tem margem para subir até 88, tá? Sem desvalidar as ondas de Elliott. Então, não seria impossível que isso acontecesse, tá? Mas quando a gente olha para esse gráfico semanal aqui,
a gente vê o candle enforcado, depois do candle enforcado que eu trouxe aqui para você, a gente vê mais uma indução de alta e a gente vê uma barra de engolfo no semanal finalmente aparecendo, né? No gráfico diário, o que a gente tem aqui? Uma possível início de onda 1, tá? A gente fez mais um bull trap, tá? Em cima deste topo aqui, beleza? E a tendência e minha expectativa é que o mercado realmente venha a corrigir, beleza? Então, minha leitura do BTC segue baixista, mesmo que ele supere para retornar, tá? A indução tá muito chata, tá maçante, sabe? Porque é a última indução de alta, né, desse bear market, tá? E por isso tá tão chata. Se eu remover os desenhos aqui, eu vou trocar um indicador, deixa eu adicionar um indicador aqui. Tirar isso aqui. Deixa eu adicionar um outro indicador. Então, senhores, eu peguei aqui esse indicador e vou colocar aqui o nosso gráfico semanal para me apresentar uma coisa muito interessante aqui para vocês, tá? Que é o seguinte, esse indicador RSI Levels, né, ele mostra pra gente os níveis de sobrecompra, sobrevenda, tá? Então, basicamente, quando a gente bateu aqui, ó, nesse fundo aqui que a gente marcou aqui no gráfico semanal, né, para fazer essa lateralidade, para fazer essa última indução, tá? O que é esse fundo aqui? Ele estressou muito o nosso RSI aqui para baixo, tá? E aí a gente vê um pullback. Qual que é o objetivo, né, desse pullback? Qual que é o objetivo dessa indução super chata aqui? É justamente permitir que o preço caia mais abaixo, né, com base nesse indicador de RSI, tá? Ele caia mais abaixo aqui no valor do ativo, tá? Vou capturar aqui essas regiões, né? Sem o RSI aqui estressar tanto quanto o do último fundo. Então ele vai cair com valor, vai provavelmente fazer uma captura de fundos abaixo desse ponto aqui, né, indo lá, sei lá, em 49, 50 mil dólares, tá? E o RSI não vai ficar tão estressado quanto esse. E o que isso vai formar pra gente? Vamos formar uma divergência bullish no semanal, tá? Combando com essa cunha que eu venho mostrando para vocês em vários vídeos, tá? Se você ainda não viu, se você for novo aqui, basta ver os vídeos anteriores aí do canal. Se a gente analisar aqui, ó, no ciclo passado, a gente teve exatamente a mesma configuração, tá? Na onda 3 aqui do semanal, ó, do ciclo de baixa, né? Que a gente fez aquela cunha que eu mostrei para vocês, tá? Juntando esses fundos, o fundo que trouxe a última alta com o fundo da onda 3. Observe que no RSI bateu exatamente, praticamente no mesmo ponto, ó. RSI tocou aqui na linha laranja, se a gente olhar aqui, ó, ele foi lá bem próximo da linha da laranja aqui também, tá? E o que ele faz depois? Ele induz, né? E quando ele cai novamente, senhores, perceba, quando ele cai novamente, ele faz uma captura do fundo, né? Ele cai abaixo do último fundo, né? E o RSI não estressa tanto, formando aí uma divergência bullish, uma divergência altista, tá? Por que o mercado faz isso? Justamente para poder fazer uma captura de liquidez, induzir mais liquidez para a região oposta, para a região que o mercado quer ir, né? E quando o mercado, isso aqui é um grande equi high, tá vendo? Isso aqui é um equi high. Quando o mercado finalmente rompe isso daqui e começa a querer a subir, né? Além das compras que o Smart Money faz para empurrar o preço, toda a liquidez que a gente tem nessa região, ela serve de combustível para o mercado empurrar ainda mais, tá? Então é isso que acontece, tá, senhores? Então, dito isso, a gente terminou essa análise para BTC, eu acho que eu disse tudo que eu precisava. Vamos olhar aqui essa cripto aqui, ó, Dulo, tá? A Dulo USDT. A gente tem aqui basicamente uma cripto, né, que enfrentou aí uma grande correção, tá? É uma mini coin mesmo, ela tem 14 milhões de dólares de valor de mercado, não é uma cripto para você sair colocando, arrojando muito dinheiro, isso é loucura, tá? Você que pediu aí, eu já tô deixando esse alerta para você, mas é uma cripto que já corrigiu 90% e que, né, está muito próximo de uma região de um suporte muito importante aqui, beleza? Ela teve todo esse período de tendência de baixa, né? Porém, nesse momento, olhando aqui o gráfico diário, ela está numa tendência de lado, tá?
E o operacional para ela é basicamente o mesmo. Se eu acredito que o BTC vai corrigir mais, eu acredito que ela vai cair mais também, né. Porém, o que pode ser isso aqui? Que ela pode fazer um bear trap. Qual que seria a ideia? A gente espera, né, para uma altcoin dessa, a gente não vai entrar antes dela fazer bear trap, tá, não entra nisso aqui antes dela fazer um bear trap, eu não recomendaria, tá, fazer uma entrada antes disso aqui. Eu esperaria ela cair, capturar o que ela tem para capturar, e se ela voltar para dentro desse range aqui após ter caído, a gente pode fazer uma entrada com stop, beleza? Mesmo que você coloca pouco do seu capital numa altcoinzinha dessa aqui, você faz uma entrada e coloca a bosta do stop, porque mesmo que você entre com pouco, é melhor perder pouco do que perder todo o pouco que você colocou, beleza? E é um altcoin que, se faz um bear trap, ou, né, o Bitcoin volta a entrar em tendência de alta, talvez ela tenha potencial para voltar a subir, né, desde que ela sustente esse fundo aqui, porque se ela cair aqui e confirmar essa perca, ela vai a zero, tá? Esse é o grande risco aí, beleza? Se ela subir daqui ao topo, ela faz mais de 1000%. Tá? Tem muita resistência aqui nessas regiões, né? Não acredito que isso aqui é um grande equi high, porque é uma cripto muito pequena, não é uma cripto conhecida, tá? Então não tem por que o smart money e tá induzindo liquidez para cá, porque não vai ter tanta gente shortando isso daqui, beleza? Então, é uma cripto que tem que ter muita cautela e se for aplicar aqui, colocar pouco capital, tá? Então vamos olhar aqui o SP500, que está mega estressado, tá? E eu vou logo passar a minha análise aqui, tá? Na minha forma de ler o mercado, o que a gente tem aqui em SP500? A gente tem um possível início de um padrão de ou reacumulação ou distribuição, tá? Em padrão, provavelmente em um padrão diamante. Tá? Então a gente tem aqui esse possível topo e a gente pode ver o SP500 fazendo isso aqui, ó, corrigindo, buscando fundo aqui, né, para voltar aqui em cima. E a gente tem que ir acompanhando para saber se isso aqui vai ser uma reacumulação, né, porque se ele faz um bear trap, ele tem possibilidade de subir mais. Aí a gente tem que entender se ele vai realmente bater aqui de novo e voltar a corrigir para fazer um possível padrão aí de diamante, ou de reacumulação, tá? Ou de distribuição, beleza? Ah, como é que eu vou saber, Brando, se ele é de reacumulação ou distribuição? Saber com 100% de certeza a gente não tem como saber. Mas se ele vem, se ele faz esse padrão aqui, depois ele cai aqui e faz um bear trap, né, e volta, a chance dele continuar subindo é mais alta. Se ele faz o contrário aqui, ele faz um topo aqui, ele vem, cai, aí de volta vai para cá, faz um bull trap aqui, né, pode ser uma probabilidade de queda, beleza? Porém, mercado americano é uma tendência de alta infinita, como vocês podem ver aí, né? Um mercado que está sempre subindo. Mas, nesse momento, ele está possivelmente entrando em uma lateralidade em padrão diamante. Beleza? Então, essa é a minha leitura aí, essa é a minha expectativa para o mercado em geral. Tá? Espero uma correção aqui do SP, espero uma correção mais uma queda do BTC, mais uma onda de baixa, e é isso, senhores. Espero ter complementado aqui nas suas leituras, espero ter agregado seus operacional. Peço que deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, e é isso, meus amigos. Muito obrigado por esse vídeo. E até a próxima.